No cristianismo moderno, estamos presenciando o surgimento de pregadores que asseguram possuir unções especiais e pouco convencionais, como o chiclete ungido ou o tapa ungido. Essas práticas estão gerando controvérsias e dúvidas sobre sua validade bíblica e sua aliança com os princípios fundamentais da fé cristã. Surgem as perguntas se esses pregadores realmente são portadores de um poder divino ou se, em vez disso, utilizam essas práticas como fachada para atrair seguidores e obter benefícios materiais. O impacto desse fenômeno na sociedade e na igreja é significativo, provocando preocupação e divisões dentro da comunidade cristã. A proliferação de práticas desconcertantes e eventos incomuns desafia a lógica e a compreensão tradicional da fé, o que leva muitos a questionar a autenticidade dessas unções. A Bíblia adverte sobre a apostasia e a mercantilização da fé. Passagens como 2 Pedro 2:3 alertam sobre falsos mestres que exploram os crentes, e 1 Timóteo 4:1 destaca a importância de se manter vigilante e comprometido com a sã doutrina. Nestes tempos, é crucial que os crentes desenvolvam discernimento e conhecimento para evitar serem enganados por falsos mestres. É essencial reconhecer a verdadeira unção do Espírito Santo, que atua conforme a palavra de Deus, sem contradições. A apostasia doutrinária e moral está em aumento dentro das igrejas, por isso, a vigilância constante é necessária para preservar a verdadeira doutrina cristã em tempos de engano. Antes de começar, convido vocês a se inscreverem e darem like neste vídeo para não perderem nenhum dos nossos futuros conteúdos. Vamos começar. Número 1. Tapa ungido. O tapa ungido é uma prática que emergiu em certos círculos religiosos, onde se utiliza o ato físico de dar golpes ou tapas como um meio para impartir correção ou orientação espiritual. Essa ação é percebida por muitos como não ortodoxa e carece de um apoio bíblico claro. A ideia por trás dessa prática é que, através de uma ação física contundente, se pode impartir uma espécie de correção divina ou dirigir espiritualmente uma pessoa, acreditando que tal ato pode levar a uma revelação ou mudança espiritual significativa. O debate sobre a autenticidade e validade do tapa ungido dentro do contexto cristão é intenso. Teologicamente, a correção e a orientação do Espírito Santo não se manifestam através de ações físicas como golpes ou tapas. Nas Escrituras, não há precedentes onde os apóstolos, profetas ou o próprio Jesus empregaram a violência física como meio de impartir correção espiritual. A Bíblia fala de disciplina e correção, mas sempre dentro de um marco de amor, paciência e ensino baseado na palavra de Deus. Utilizar a violência física contraria os princípios fundamentais do cristianismo, que se baseia no amor e no respeito ao próximo. A formação espiritual e a correção fraternal são aspectos essenciais da vida cristã. A comunidade de crentes é chamada a se ajudar mutuamente no crescimento espiritual, oferecendo correção e orientação quando necessário. Essa correção fraternal deve ser realizada com amor e respeito, sempre se baseando na verdade bíblica. O discernimento espiritual é crucial nesse processo, garantindo que a correção seja inspirada pelo Espírito Santo e não por impulsos humanos ou práticas não ortodoxas. Número 2. Saliva ungida. A saliva ungida é uma prática que surgiu em certos contextos religiosos, onde se utiliza a saliva como um meio para impartir bênçãos ou cura. Esta prática se baseia na crença de que a saliva de uma pessoa considerada ungida ou cheia do Espírito Santo tem poderes curativos ou espirituais. Os defensores desta prática frequentemente citam exemplos bíblicos para justificar seu uso, apontando que Jesus mesmo usou saliva em algumas de suas curas. Nos evangelhos, encontramos relatos onde Jesus utiliza saliva para realizar milagres de cura. Um exemplo notável é quando Jesus cura um homem cego em Betsaida, como relatado em Marcos 8, 23 a 25.
Jesus levou o homem para fora da aldeia, cuspiu em seus olhos e colocou suas mãos sobre ele. Em outra ocasião, Jesus cura um homem que era surdo e tinha dificuldades para falar, descrito em Marcos 7, 33 a 35. Jesus colocou seus dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou sua língua. Esses relatos foram interpretados por alguns como uma validação do uso de saliva em contextos de cura. No entanto, é crucial entender que o uso de saliva nesses relatos bíblicos não se apresenta como uma prática generalizada nem como um requisito para a cura. Os atos específicos de Jesus com a saliva foram manifestações de sua autoridade e poder divino para curar. Jesus, sendo o Filho de Deus, tinha o poder e a prerrogativa de utilizar qualquer meio para realizar milagres. Esses atos não estabelecem uma prática padrão para os crentes, mas destacam a singularidade e a autoridade de Jesus como curador divino. Em tempos contemporâneos, alguns pregadores adotaram práticas que imitam o uso de saliva para cura ou bênção. Foram reportados casos onde pregadores cospem na boca das pessoas, afirmando que sua saliva tem o poder para curar ou impartir bênçãos. Essas práticas têm sido objeto de controvérsia e crítica. A falta de respaldo bíblico direto para tais atos e sua natureza potencialmente repulsiva e absurda levaram muitos a questionar a validade e a sabedoria dessas práticas. Número 3. O chiclete ungido. O chiclete ungido é uma prática que emergiu em certos círculos cristãos, especialmente aqueles influenciados pela teologia da prosperidade ou que buscam experiências espirituais incomuns. Esta prática consiste em que um líder religioso unte chicletes com óleo ou outra substância, para depois distribuí-los entre os crentes com a promessa de bênçãos divinas, curas ou outros favores espirituais. Este fenômeno gerou controvérsia e críticas de múltiplos ângulos dentro da comunidade cristã. A unção, dentro do cristianismo, tem um significado profundo e espiritual. Historicamente, a unção com óleo na Bíblia simboliza a consagração e o empoderamento do Espírito Santo sobre uma pessoa para cumprir o propósito divino. No entanto, a ideia de aplicar esta unção a objetos tão cotidianos como chicletes e conferir-lhes um poder quase mágico distorce o significado original da unção e a converte em um ato mais próximo à superstição. No cerne desta crítica está a preocupação de que a prática trivializa o sagrado, reduzindo uma experiência espiritual autêntica a um gesto materialista e quase comercial. De uma perspectiva teológica, a unção com o Espírito Santo não pode ser contida ou transmitida por meios materiais de maneira mágica. A verdadeira unção, segundo a doutrina cristã, se manifesta através do relacionamento íntimo com Deus e do trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Reduzir esta experiência a um objeto ungido, como um chiclete, pode desviar a atenção dos crentes de uma verdadeira busca espiritual para um enfoque em rituais vazios e objetos de poder. Além disso, este tipo de práticas pode minar a credibilidade do cristianismo, fazendo com que o evangelho seja objeto de zombaria e ceticismo. O impacto negativo destas práticas não se limita apenas à percepção externa do cristianismo, mas também pode erodir a fé genuína dos crentes. Ao depender de objetos físicos para obter bênçãos, os fiéis podem perder de vista o poder transformador de um relacionamento direto com Deus. Isso pode levar a uma forma de fé que se baseia mais em rituais externos do que em uma conversão autêntica e crescimento espiritual. Além disso, pode fomentar uma mentalidade de consumo espiritual onde os crentes buscam constantemente novas formas de obter favores divinos através de meios materiais, em vez de buscar uma vida de obediência e serviço a Deus. Número 4. Unção dos pactos. A prática da unção dos pactos tem suas raízes na teologia da prosperidade, uma corrente que ganhou terreno em vários círculos cristãos modernos. Esta teologia promove a ideia de que a fé pode se manifestar e ser medida através do sucesso financeiro e material,
uma noção que, embora atraente para muitos, distorce os ensinamentos bíblicos tradicionais. Os pregadores que promovem esta prática incentivam seus seguidores a fazer pactos financeiros com Deus, assegurando-lhes que estes atos de generosidade serão recompensados com abundância econômica e bem-estar material. Este tipo de pactos, segundo esses líderes, implica doar grandes somas de dinheiro ou bens materiais à igreja ou ao ministério do pregador. A metodologia destes pregadores é sofisticada e calculada. Eles utilizam interpretações seletivas e, muitas vezes, fora de contexto das Escrituras para respaldar suas promessas de riqueza e prosperidade. Empregam uma linguagem persuasiva e emocional para convencer seus ouvintes de que a quantidade de sua doação é um reflexo direto de sua fé e confiança em Deus. Frases como: "Se você quer que sua família prospere, faça um pacto com Deus e veja como Ele te abençoa abundantemente." Ou, "Quanto maior for sua oferta, assim será sua bênção", são comuns em seus sermões. Esta retórica está desenhada para criar um senso de urgência e obrigação entre os seguidores, muitos dos quais podem se encontrar em situações econômicas precárias e buscam desesperadamente uma solução divina para seus problemas. De uma perspectiva bíblica, esta prática é altamente questionável e considerada por muitos como uma heresia. A Bíblia não ensina que se pode comprar o favor de Deus com dinheiro. De fato, o ensinamento bíblico enfatiza a graça e a provisão de Deus como algo que não se pode ganhar ou comprar. A segunda carta, AOS. Coríntios 9:7 é clara a este respeito. Cada um deve dar conforme determinou em seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Este ensinamento contrasta fortemente com a ideia promovida pela teologia da prosperidade de que as ofertas devem ser feitas com a expectativa de receber bênçãos materiais em troca. Número 5. Unção do riso santo. A unção do riso santo é um fenômeno que tem capturado a atenção de muitos dentro do âmbito cristão. Este termo descreve uma experiência em que uma pessoa começa a rir de maneira descontrolada, o que é considerado um resultado de estar cheia do gozo do Espírito Santo. As características deste fenômeno incluem gargalhadas incontroláveis que, às vezes, vêm acompanhadas por desmaios ou quedas ao chão. Aqueles que experimentaram o riso santo costumam descrevê-lo como um momento de intensa libertação e alegria, um sinal palpável da bênção e unção do Espírito Santo em suas vidas. No entanto, este fenômeno não está isento de críticas e controvérsias. Em muitas ocasiões, as risadas incontroláveis provocaram desordem e escândalo dentro das congregações, transformando o ambiente de adoração no que alguns críticos descrevem como um circo. Este tipo de manifestação tem sido particularmente visível em ministérios dirigidos por figuras notáveis como Cash Luna e Hernan Acosta. A crítica se centra no fato de que, embora a Bíblia fale do gozo e da alegria como frutos do Espírito Santo, não há nenhuma referência explícita ao riso santo como um fenômeno religioso. Apesar da ausência de uma menção específica na Bíblia sobre o riso santo, é inegável que a alegria espiritual é uma parte importante da vida cristã. A Bíblia reconhece a alegria como uma manifestação legítima da presença de Deus na vida do crente. Passagens como Gálatas 5, 22, que enumeram os frutos do Espírito, incluem o gozo como uma de suas manifestações. A presença de Deus pode encher os crentes com uma alegria tão profunda que poderia se expressar através do riso. No entanto, é essencial que essas manifestações se mantenham dentro do marco de ordem e reverência que a Bíblia ensina para o culto a Deus. O riso santo, quando se descontrola e provoca desordem, corre o risco de desvirtuar o propósito do culto e se afastar dos princípios bíblicos de ordem. 1 Coríntios 14, 33 diz: "Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz."
Este versículo ressalta a importância de manter um ambiente ordenado durante o culto, assegurando que todas as manifestações espirituais sejam edificantes e reverentes. A alegria espiritual deve refletir a paz e a ordem divina, não o caos. Número 6. A unção da água benta. A unção da água benta é uma prática sacramental muito arraigada em várias tradições religiosas, especialmente na Igreja Católica, embora também se encontre em algumas denominações cristãs e em certas religiões não cristãs. Este rito implica a bênção da água por parte de um sacerdote ou outro líder religioso mediante um ritual específico que inclui orações e a invocação da bênção divina. A água benta, uma vez consagrada, é utilizada com fins espirituais e ritualísticos que têm um profundo significado simbólico. O propósito principal da água benta é a purificação ou santificação de pessoas, objetos, espaços e lugares. Ao utilizá-la, simboliza a eliminação do pecado e a proteção contra o mal. É comum ver seu uso na entrada das igrejas, onde os fiéis podem molhar os dedos e fazer o sinal da cruz, lembrando seu batismo e renunciando simbolicamente ao pecado. No sacramento do batismo, a água benta desempenha um papel central, simbolizando a purificação espiritual e o novo nascimento na fé cristã. É através deste rito que os novos crentes são introduzidos na comunidade de fé, limpos de seu pecado original e renascidos espiritualmente. No entanto, a prática do uso da água benta não está isenta de críticas e avaliações bíblicas rigorosas. Um dos pontos mais debatidos é a ausência de referências explícitas na Bíblia que apoiem o uso da água benta para esses propósitos específicos. Os defensores da prática podem apontar rituais de purificação no Antigo Testamento, como as abluções e as leis de purificação, mas não há um mandato claro nas Escrituras que apoie a consagração e uso da água benta, tal como se realiza na tradição católica. A aparição de unções incomuns, como o chiclete ungido e o tapa ungido no cristianismo moderno, levanta sérias dúvidas sobre sua validade bíblica e autenticidade espiritual. Estas práticas não só geram controvérsia e divisão, mas também podem desviar os crentes de um relacionamento genuíno com Deus. É crucial que os cristãos mantenham sua fé baseada na palavra de Deus, discernindo cuidadosamente para evitar cair em rituais vazios e enganosos. A verdadeira unção provém de uma conexão íntima com o Espírito Santo, não de objetos materiais. Número 7. Mantos ungidos. Os mantos ungidos são objetos religiosos considerados por alguns crentes como imbuídos de poder espiritual ou bênçãos divinas. A ideia por trás dos mantos ungidos é que um líder religioso ou ministro, através de um ato de unção ou bênção, infunde em um manto a presença ou o poder do Espírito Santo. Esses mantos são utilizados com diversos propósitos, tais como a cura, a proteção espiritual ou o empoderamento espiritual. Em certos círculos cristãos, especialmente dentro do movimento pentecostal, os mantos ungidos têm uma presença notável. Os fiéis que participam desta prática acreditam firmemente no poder sobrenatural atribuído a esses objetos, vendo neles uma extensão tangível da fé e da intervenção divina. Ao receber ou usar um manto ungido, os crentes sentem que estão acessando uma forma especial de bênção ou poder espiritual, que pode se manifestar em curas milagrosas, proteção contra forças malignas ou uma maior capacidade para realizar atos espirituais. A prática dos mantos ungidos se baseia em interpretações específicas de relatos bíblicos. Um dos exemplos mais citados é a história de Elias e Eliseu no Antigo Testamento. Em 2 Reis 2, 13 a 14, narra-se como Elias transfere seu manto a Eliseu antes de ser levado ao céu em um carro de fogo. Este ato simboliza a transferência de poder profético e a continuidade do ministério de Elias a Eliseu.
Para alguns, este relato serve de fundamento para a crença nos mantos ungidos, sugerindo que objetos físicos podem portar e transmitir bênçãos e poderes espirituais. Número 8. Líderes espirituais. Comumente, pastores ou pregadores realizam a prática de ungir vassouras com óleo que declaram como santo. Este ato, envolto em simbolismo, é apresentado aos membros da congregação como uma ferramenta para varrer a má sorte, os maus espíritos e as energias negativas de seus lares. A promessa é simples. Ao utilizar essas vassouras, qualquer influência negativa que possa estar afetando suas vidas será eliminada. Esta prática, no entanto, enfrenta uma crítica contundente desde uma perspectiva bíblica. A Bíblia não menciona o uso de vassouras ungidas nem de objetos específicos para a limpeza espiritual ou atos de fé. Isso deixa a prática sem uma base teológica sólida, sugerindo que se trata mais de uma inovação humana do que de uma instrução divina. Em muitos casos, vê-se esta prática como uma comercialização descarada da fé, onde as vassouras são vendidas a preços desmesurados, aproveitando a fé e o desespero dos crentes. Isso não apenas distorce a mensagem central do cristianismo, mas também transforma a religião em um negócio lucrativo. Além disso, a semelhança desta prática com a superstição é inegável. Em vez de fomentar uma relação profunda e genuína com Deus, incentiva-se os fiéis a depender de objetos físicos e rituais que roçam o mágico. A verdadeira fé cristã, segundo o ensinamento bíblico, não se baseia em objetos ou rituais, mas na confiança e no relacionamento direto com Deus. Ao colocar sua fé em uma vassoura ungida, os crentes podem estar desviando sua atenção da verdadeira fonte de sua fé e esperança. A manipulação psicológica é outro aspecto sombrio desta prática. Os líderes religiosos que promovem o uso de vassouras ungidas geralmente se dirigem a pessoas que atravessam momentos de vulnerabilidade, explorando seus medos e desespero. Esses indivíduos buscam desesperadamente uma solução para seus problemas e, ao ver uma figura de autoridade espiritual oferecer uma ferramenta tangível, sentem-se tentados a acreditar em seu poder. Esta manipulação não apenas afeta a saúde mental e emocional das pessoas, mas também mina sua verdadeira fé ao fazê-las depender de um objeto em vez de sua fé em Deus. Número 9. Unção do terremoto. A unção do terremoto é um termo que emergiu em certos círculos carismáticos para descrever experiências espirituais tão intensas e poderosas que se sentem como abalos sísmicos na vida dos crentes. Esses momentos de renovação espiritual e transformação radical são vistos como intervenções diretas do Espírito Santo, movendo e agitando as pessoas de uma maneira que se assemelha a um terremoto em seu impacto emocional e espiritual. Apesar da força com que essas experiências impactam os crentes, a unção do terremoto não é uma doutrina formalmente estabelecida dentro da teologia cristã. Não há um respaldo bíblico direto que mencione este termo ou que o avalize como uma prática ou fenômeno reconhecido dentro das Escrituras. Isso não significa que as experiências espirituais intensas não ocorram ou não sejam válidas, mas é crucial que essas experiências sejam avaliadas cuidadosamente à luz dos ensinamentos bíblicos para garantir que estejam alinhadas com a verdadeira fé cristã e não sejam simplesmente produto de emoções momentâneas ou manipulações. O discernimento desempenha um papel fundamental na interpretação de eventos baseados na fé. Nem todas as experiências intensas e emocionais provêm de uma fonte divina. A Bíblia insta os crentes a testar os espíritos e a assegurar-se de que o que experimentam e praticam esteja em harmonia com a palavra de Deus. As experiências espirituais devem ser avaliadas não apenas por sua intensidade ou pelo impacto imediato que têm, mas também por sua coerência com os ensinamentos bíblicos e sua capacidade de edificar e fortalecer a fé genuína. Um exemplo notável do uso do termo unção do terremoto ocorreu quando o evangelista Benny Hinn ungiu o pastor Guillermo Maldonado, referindo-se
a uma suposta experiência desse tipo. Este tipo de relato pode ser inspirador para muitos crentes que buscam uma conexão mais profunda e tangível com o divino, mas também pode gerar controvérsia e ceticismo entre aqueles que buscam uma base teológica sólida para tais afirmações. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se, dê like e ative o sininho de notificações para não perder nossos futuros conteúdos. Até a próxima!